Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu sou criador do Decifrando Mandarim e do curso Ultra Aprendizagem que ensina você a aprender. O tema de hoje é tipos de não em mandarim. Então, quando a gente quer negar alguma coisa em mandarim, como a gente fala isso, né? Eu separei aqui para você 3 formas da gente falar não em mandarim. Eu sei que parece um pouco confuso no começo, porque em português só temos um tipo de não, né? O que facilita muito, mas realmente em mandarim não é assim que funciona e você não pode usar o mesmo não para todos os casos, por exemplo, tá bom? Então, algumas coisinhas que a gente precisa saber é que não existe apenas um tipo de não em mandarim, tá? Então, o primeiro é o pu, né? Ou pu. Então, nós temos 2 formas de leitura aqui. Eu já vou explicar para você quando que você vai usar o pu no quarto tom e quando que você vai utilizar o pu no segundo tom. Então assim, vamos pensar na questão da ideia do não, tá? Como em português nós temos apenas um tipo de não, é muito comum que a gente não pare para pensar na ideia do não. Só que em mandarim, como ele tem mais um tipo de não, você tem 2 formas de você estar estudando o não. Uma forma é você simplesmente decorar de uma questão gramatical, né? De você falar, o não, o não número 1, ele vai antes de um adjetivo, ou antes do verbo tal. Então, tipo assim, essa é uma forma, né? Que você vai memorizar a característica gramatical mesmo do negócio para você utilizar. Tem gente que gosta dessa pegada, né? Eu acho muito mais prático você pensar na ideia. Tá? Então, quando a gente pensa na ideia, fica muito mais fácil da gente reter aquela informação. Tá? Então, quando eu comecei a estudar português, foi assim foram essas estratégias que eu adotei para estudar o português. Tá? Então, não estou aqui dizendo para você qual que é o melhor. Né? Tem gente que se dá muito melhor com a questão gramatical mesmo. Tá? Mas eu quero trazer aqui para você uma ótica um pouco diferente. Tá? De você conseguir estudar o não, né? Entender o não através da ideia e não por uma decoreba de uma fórmula, por exemplo, tá? Até porque toda fórmula no idioma ele tem uma exceção. Então essas exceções meio que bagunçam um pouco nossa linha de raciocínio, tá? Bom, então vamos lá. O não, você vai entender esse não, né? O pu, você vai entender ele como sendo um não definitivo, tá? O que é um não definitivo? Quando você nega absolutamente aquilo, tá? Então, por exemplo, se você pensa assim, ó, 我不喝咖啡, essa é a primeira frase. Eu não bebo café. Isso quer dizer o quê? Que eu sou uma pessoa que não bebe café. Ah, mas pode ser que daqui a algum tempo você beba café. Não, tudo bem, mas a realidade, nesse momento que eu estou dizendo esta frase, eu estou dizendo para você que eu sou uma pessoa que não toma café. Então eu estou negando definitivamente, absolutamente aquela ação de beber café. Tudo bem? Então, ó, 我不喝咖啡. Tá? Pessoas que são vegetarianas, por exemplo, eles vão falar 我不吃肉. Né? E eu não como carne. Então ele está dizendo aqui, naquele momento, naquele presente momento que ele está dizendo aquela frase, ele é uma pessoa que não come carne. Beleza? Bom, depois nós temos aqui, ó. 他不喜欢吃水果. 他不喜欢吃水果. 他不喜欢吃水果 significa ele não gosta, né? 喜欢 é gostar, 吃 é de comer e 水果 é fruta, ou seja, ele não gosta de comer fruta, ok? Nesse caso também, ele está negando o verbo gostar. Então, neste presente momento, ele não gosta de comer fruta, ok? E agora, você percebe que essas 2 frases aqui, ele utiliza o pu, né? No quarto tom, que seria a forma original a acentuação do pu, né? Mas agora eu trouxe aqui para você mais frases com pu no segundo tom, tá? Quando que você vai utilizar o pu no segundo tom? Quando a sua próxima sílaba for de quarto tom, tá? Então não tem, né, na pronúncia, né, podemos assim dizer, a entonação do pu no quarto tom, mais a sílaba seguinte no quarto tom também, tá? Então você vai utilizar ele, quando aparecer o quarto tom, você vai mudar o pu no quarto tom para segundo tom, pu, beleza? Então, ou seja, se a próxima palavrinha que vier depois do pu
é no quarto tom, né? Que seria esse daqui, né? Você vai usar o pu. Essa é a regra, tá bom? Então, por exemplo, 他不是 João. 他不是 João, né? Então você não pode falar 他不是 João, tá? Isso tá errado. Obviamente, né, se por algum caso você falar 他不是 João, as pessoas vão entender você, né? As pessoas vão na ideia do contexto ali, né, do que você está querendo dizer, tá bom? Então não se preocupe assim, tanto assim se você for iniciante, tá? Você, se for intermediário ou avançado, aí você tem que prestar mais atenção na questão da leitura, tá? Mas se você é iniciante, fica tranquilo, fica tranquila que nem sempre é tão complicado você errar ali um pouquinho de entonação, tá bom? Então, ó, 他不是 João, ele não é João, né? Ou seja, é uma negação total, né? Ou seja, sei lá, a pessoa se chama José, ela não vai se identificar como João, né? Então, aqui a gente está falando de uma negação total, tá? Lembre-se de que estou dizendo o pu na questão da ideia, tá bom? Depois, ó, 他不卖车, 他不卖车, ele não mai é vender, ou seja, ele não vende carro, ele não vende carro. Né? Então, mas se amanhã ele vai lá e abre uma loja de venda de carro, aí beleza, né? Pode acontecer. Então, o que eu estou dizendo aqui do pu é, no presente momento, onde está sendo dita essa frase, ele está trazendo uma ideia de não, de uma negação total sobre aquilo, tá? Mas pode ser que futuramente ele possa mudar esse cenário também, tá legal? E por último nós temos 他不去美国, 他不去美国, ele não vai aos Estados Unidos, seja porque ele não tem recurso financeiro, seja porque ele não gosta, seja porque ele não quer, enfim. Por qualquer seja o motivo que ele não vá aos Estados Unidos, ele está dizendo que ele não vai. Acabou, né? Seja porque ele tem medo de andar de avião, né? Enfim. Então, independente da justificativa da pessoa, né? Ele está dizendo que, nesse presente momento, ele não vai aos Estados Unidos, tá? Então você percebe que nesses três últimos aqui, eu selecionei 3 verbos, né? Que são no quarto tom, para mostrar para você a variância do pu para pu no segundo tom, beleza? Bom, aí você fala assim, Lin, mas eu já vi textos, né, em pinyin, em fonética, de que utiliza o quarto tom, né, nesses casos aqui. Tá errado? Olha, é difícil da gente apontar, né, se tá errado ou se tá certo, porque a forma original do pu é em quarto tom mesmo, como esse daqui, né? Então, eu diria que eu já vi das duas formas também. Eu já vi livros, né, contendo pu shi e já vi livro contendo pu shi, né? Então, assim, essa ideia aqui é mais para você pensar na hora da pronúncia mesmo, na hora de você falar. Na hora da escrita, infelizmente existem as duas versões, tá? Tanto no quarto tom quanto no segundo tom. Se você for olhar, né, pela ótica da palavra original, o quarto tom seria o correto. Se você for olhar na ótica da pronúncia correta, na variação da pronúncia, seria no segundo tom. Então, assim, não dá para dizer para você que o livro estaria errado ou 100% errado só porque ele está no quarto tom também, tá? Então, essa ideia, ele vale mais no sentido de você estar falando do que você está escrevendo, tá legal? Mas existem duas versões, tá? Infelizmente não temos uma resposta correta aqui, tá? Bom, então o pu é isso. O próximo que nós temos aqui é o mei, tá? Mei, no segundo tom. O mei, primeira coisa que você precisa saber dele, ele é o único não para o verbo ter, né? O verbo ter é esse daqui, you, ou seja, você vai sempre falar mei you. Não existe pu you, tá? Mas eu estou negando totalmente, né, o contexto ali. Eu sei que a ideia é a ideia do pu mesmo, né, que você está negando. Mas, por uma regra gramatical, não existe o pu you, e sim mei you. Então esse é o primeiro ponto. Agora, tirando o verbo ter, né, que é mei you, em quais situações a gente utiliza a palavra mei? A gente vai utilizar o mei no sentido de uma negação do passado. Tá? Então, uma coisa que você não fez ainda, por exemplo, você usa o mei. Tá? Então, em alguns casos, você pode entender o mei como sendo um não ainda. Né? Eu ainda não fiz tal coisa. Tá? Então, nesse sentido, ele vai vestir bem também. Tá? Ou algo que você não fez no passado. Não que você vai fazer ainda, né? Mas simplesmente é do passado. Tipo,
eu não almocei ontem. Você usa o mei. Entendeu? Então vamos lá. Dois exemplos com o 没有, né? 他没有钱. 他没有钱. Ele não tem 钱, dinheiro. Ele não tem dinheiro. 他没有钱. Depois, 我没有弟弟. 我没有弟弟. Eu não tenho irmão mais novo. Né? Eu não tenho um irmão mais novo. Tá? Então, não ter. Então, se você viu a palavra eu, nunca vai ser pu. Sempre vai ser mei. Tá? Bom, agora eu trouxe mais 3 exemplos aqui para você, no sentido de usar o mei como uma negação do passado. Tá? Então, não ainda ou não no passado. Tá? Então, você não vai usar o pu aqui. Tá? Então, por exemplo, ó, 我没吃午饭. 我没吃午饭 significa eu não comi almoço, ou seja, eu não almocei. Né? O almoçar é um verbo em português, mas no mandarim não. Então, você tem que falar comer almoço. Tá? Então, 我没吃午饭. Eu não comi o almoço. Né? Então, você utiliza o mei. Esse caso aqui ele pode ser no sentido de uma negação do passado e também uma negação no sentido de ainda não. Ou seja, eu ainda não almocei. Né? Então, não estou indo lá comer agora. Entendeu? Então, nesse sentido. Tá? Se a pessoa fala 我不吃午饭, quer dizer que ele tem a negação total dessa ideia de almoçar. Ou seja, hoje ele não vai almoçar. Seja porque ele está em jejum, seja porque ele está passando mal, seja por N motivos, tá? Então, 我不吃饭 seria eu não vou almoçar, né? 我不吃午饭. Agora, se fala 我没吃午饭, eu ainda não almocei. Então, quer dizer que eu vou almoçar daqui a pouco, tá? Ou não, mas enfim. É uma ideia, né, que a gente está dizendo aqui que é um não no passado, tá? Depois, 他没去工作. 他没去工作. Ele não ir a trabalho, ou seja, ele não foi trabalhar, né? 他没去工作 é no sentido de ele ainda não foi trabalhar, né? Se eu falar assim, 他不去工作, quer dizer que ele decidiu não trabalhar, ele não vai trabalhar, né? Seja porque ele está passando mal, seja porque ele está de férias, seja porque, de novo, né? Não estamos aqui para discutir o porquê, mas sim na ideia do não, tá? Então, quando você usa o pu, é uma questão de não, né? Uma negação total. Quando você usa o mei, é de não ainda, tá? Ele não saiu ainda para trabalhar, tá? E por último, 他没看电影. 他没看电影. 他没看电影 significa ele... desculpa, 我没看电影. 我没看电影 seria eu não vir, né? Eu não vi, eu não assisti, né? 电影 é filme, tá? Então eu não assisti o filme, né? Eu não assisti o filme ainda. Então pode ser que eu assista, tá bom? Então você percebe que nesses casos aqui, né, dependendo do contexto, ele pode ser algo que você ainda não fez ou que você não fez no passado. Então, por exemplo, né, numa conversa eu posso falar assim, o que você fez no final de semana? Você foi ao cinema? Você foi assistir aquele filme lá que você falou que você queria ver? Aí eu posso falar, 我没看电影. Eu não vi, né? Então eu não vi ainda. Então não deu, houve um contratempo, eu não vi, tá? Então, nesse sentido aqui, tá? Então, quando você utiliza mei, você tem essa ideia de ser algo do passado. Aline, eu já vi alguns casos, né? Então essa informação é mais para intermediário avançado agora, onde a pessoa utiliza o mei em todas essas 3 situações aqui embaixo, por exemplo. Tá errado? Não, não está errado, tá? Então eu posso falar assim, 我没有吃午饭. Eu não tenho comido almoço, né? Eu não tenho comido almoço. Em português parece que é uma rotina, né? Que a pessoa ela passou vários dias sem comer, né? Um estilo de vida dela. Não. Em mandarim não. Ele estaria o mesmo sentido de eu ainda não comi. Eu ainda não almocei, tá? Aqui também. 他没有去工作. Ele não tem ido ao trabalho. De novo, no português parece que é uma rotina que está acontecendo há vários dias. Não é bem assim em mandarim, tá? No mandarim é como se todos esses mei aqui tivessem um yo oculto aqui na frase, tá? E por último, 我没有看电影. Eu não tenho visto o filme. Eu não tenho vi filme, tá? É meio esquisito uma tradução literal, né? Cuidado para não confundir com essas ideias, mas possui essa ideia também de você utilizar o mei ou ao invés só do mei, tá? Então, entenda que só o mei ou com mei ou ele vai estar no sentido do mesmo sentido, tá? Ou seja, de não ainda. Beleza? Bom, e o terceiro não que nós temos aqui é a palavra pie. O pie significa não, é o não imperativo, ou seja,
né? O imperativo, ele dá ordens, né? Então, o operador dá ordem, então o imperativo dá ordem, tá? Então, o não imperativo em mandarim é o pie. Então, nós temos aqui pie pao. Pao significa correr, então não corra, né? Pie shuola. Pie shuola, né? A gente usa muito isso, que significa não fale, né? Não fale mais. Então, tipo, pie shuola, pie shuola. Tipo, não fale mais, né? Chega, não fale mais. E nós temos o pie zhe yang. Pie zhe yang. Zhe yang significa desse jeito. Pie zhe yang, tipo, não faz desse jeito. Não fica assim, né? Então, é uma expressão, né? Não fica assim não fica triste não. Pie zhe yang, pie zhe yang. Ou, a pessoa está muito brava, né? Pie zhe yang, não fique bravo, né? Então, a gente utiliza muito nesse sentido. Ou para dar ordem, né? Geralmente é uma mãe dando bronca na criança, né? Não corra, né? Pie pao. Ou numa discussão, sei lá, pie shola. Chega, não quero mais falar sobre isso, não fale mais isso, né? E pie zhe yang, ele pode ser tanto para repreender alguém, né? Tipo, pie zhe yang, tipo, desce daí, não para de fazer isso, né? Ou você está querendo animar alguém também. Uma pessoa está triste, né? Faz dias que não come, você fala, pô, pie zhe yang, para de fazer isso, pô, vamos levantar a cabeça aí, vida que segue, né? Então, nesse sentido aqui, tá? Então, o pie você vai utilizar também em todas as situações onde existe propaganda, né? Geralmente a gente fala, não perca essa última chance, não deixe para a última hora, não perca esta oportunidade, né? Então, nesse sentido, a gente utiliza o pie também em mandarim, tá bom? Agora, você percebe que quando eu utilizo o pie nesses três aqui, as frases elas são mais curtas e não existe ali um sujeito na frase, né? Então, em nenhum momento aqui você está vendo eu, ele, você, enfim. Por quê? Porque geralmente quando a gente usa pensa na ideia agora, né? Que eu falei para você desde o começo desse vídeo aqui. Na ideia de não faça tal coisa, geralmente eu estou falando para você, né? Então, podemos dizer que geralmente essas frases elas estão em segunda pessoa, tá? Então ela refere diretamente para você. Por isso que sempre fica oculto o sujeito, tá? Então é como se tivesse ni, pie pao, ni, pie shuola, ni, pie zhe yang, ok? Então ele fica meio que oculto e isso acontece mesmo quando você utiliza o pie, tá? Beleza. Agora que você entendeu a ideia do pie, não que ele não seja utilizado no dia a dia, mas existe uma outra forma de você usar ele com o mesmo sentido, mas de uma forma diferente. Tá? Então, por exemplo, quando a gente substitui o pie por pu yao, tá? Pu yao. Pu yao significa literalmente não quer, né? Então você fala pu yao pao, ou seja, não quer correr. Né? Mas não estou dizendo que a pessoa tem ou não a intenção de correr, né? Mas nesse sentido aqui, ele é um sentido mais usual, tá? E você tem que sair um pouco mais dessa visão literal da palavra, pu yao. Eu sei que pu é não, yao é querer, não querer, né? Mas você tem que ter uma ótica agora aqui do mandarim do dia a dia. Como é utilizado no dia a dia. Então, as expressões do dia a dia, onde as pessoas estão falando no dia a dia, é muito importante você entender também, né? Então, mandarim na prática é isso. Então, pu yao pao, não quer correr, ou seja, não corra. Pu yao shuola, não quer falar mais, né? No sentido de, parece que tipo assim, eu não quero falar mais, né? Pu yao shuola, mas a mesma coisa aqui, pie shuola. E por último nós temos o pu yao zhe yang. Pu yao zhe yang seria não quer desta forma, né? Ou seja, não fique desse jeito, né? Então, ou seja, o pu yao zhe yang significa exatamente o pie zhe yang, ok? Então, você vai avaliar, tá? Qual que faz mais sentido para você utilizar, se é o pie ou o pu yao. Porque no fim, os dois possuem a mesma ideia, tá? Significam a mesma coisa, tá? Mas é importante você saber os dois, porque caso você ouça alguém utilizar o pu yao, você não pode associar ao não querer, né? O pu yao, nesses sentidos aqui, né? É no sentido de não imperativo. Aline, como é que eu faço então para saber quando que quando que o pu yao ele está no sentido de pie, não imperativo, e quando que ele está dizendo que ele não quer alguma coisa, né? Bom, falei para você que quando a gente utiliza essas expressões no qual a gente está afirmando, né, dando uma ordem, né, utilizando de uma forma imperativa, você percebe que existe uma ausência do sujeito, né? Então você percebe que aqui também mantém a mesma estrutura, tá? Quando tiver algum sujeito na frase,
provavelmente ele está no sentido de não querer mesmo. Aí não é mais no não imperativo, tá legal? Bom, mas isso é uma característica um pouco mais, né? É uma informação um pouco mais do mandarim fala do dia a dia, né? Então, se você é iniciante, eu aconselho você a utilizar o pie mesmo, tá? Então, use o pu yao quando você estiver mais familiarizado já com o pie e com as situações e contextos do mandarim. Enfim, né? O Puyao, então, ele possui essa ideia de pie nesse sentido, tá? Então, se você for iniciante, utilize o pie, tá? Mas saiba que o Puyao também tem esse mesmo significado, tá? Então, se você for intermediário ou avançado, provavelmente você já deve ter visto o Puyao e ficou na dúvida. Então, essa dúvida está sanada com essa informação agora aqui, tá bom? Além do Puyao, existe uma outra forma também de trazer a mesma ideia, que é o Pukai, né? O Kai significa poder de permissão, né? Então, não pode, não é permitido, né? Então, eu posso falar também Pukai Pao, não é permitido correr, né? Pukai Pao, não é permitido correr, ou seja, não corra, né? Pukai Shuola, Pukai Shuola, ele já é um pouco mais esquisito, porque o Pukai ele já tem a ver com permissão e não um ato imperativo, né? Então, quando você fala Pieshoda, não fale mais, né? Não fale mais disso. É diferente de eu falar assim, Pukai Shola. Pukai Shola parece tipo assim, não é mais permitido falar. Tá? Existe uma regra que não é permitido falar. Tá? Então, nesse sentido, ele muda um pouco de sentido daí, tá? Então, tome cuidado. Se eu falo Pukai Zayang também, não pode fazer isso, não pode fazer dessa forma, né? Então, tipo, você está infringindo uma lei de trânsito, você está atravessando fora da faixa, enfim. Situações que você fala, pukai zayang. Então, não pode fazer desta forma, tá? Então, ele muda um pouquinho nessa ideia de imperativo quando você usa o pukai, tá? Existe o pukai? Claro que existe, mas ele vai trazer mais uma ideia de permissão daí, tá? Então, anota aí. E geralmente ele também aparece no sentido de não ter, né, o sujeito, ter a ausência do sujeito, tá? Então, quando você usa o pukai, ele parece, né, ele aparece na mesma estrutura, porém ele tem essa questão de permissão e nem sempre é uma bronca, uma ordem, tá? Uma propaganda, enfim, tá? Então, eu sei que parece um pouco confuso, né? Mas conforme você vai utilizando, você vai treinando e você vai vendo situações para cada tipo de não, você vai conseguindo se familiarizar cada vez mais, tá? Então, assim, eu faço esse vídeo para trazer o conteúdo completo para você. Mas, de novo, se você for iniciante, pegue apenas as principais informações, né, no qual você vai utilizar. Se você for intermediário avançado, espero que eu tenha ajudado você com essas informações essas aqui, tá bom? Então, muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.